Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jailson, presidente da AD Buriti, membro da SEAD, CGADB, coordenador da SEAD em Pernambuco. Hoje vamos dar início a mais uma lição da EBD, desse trimestre. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição do domingo 26 de abril de 2020, é a lição número 4. Título da lição: A iluminação espiritual do crente. Texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Texto áureo: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículos do versículo 15 ao 23. Versículo 15 em diante. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos do tópico 1: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Do tópico 2: salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Do tópico 3: expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, meus queridos, o ponto central diz o seguinte: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Pois bem, meus amados, nós hoje vamos dar andamento ao estudo desse trimestre. É a lição número 4, como já falamos, e o título da lição: a iluminação espiritual do crente. O apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida dos santos e ora para que eles pudessem abrir os olhos e entender, receber o espírito de sabedoria, e de revelação, para entender quão grandes são as bênçãos espirituais, a herança, a vocação, tudo aquilo que realmente é glorioso para o cristão, para o crente em Cristo Jesus, certo? A introdução da lição, que é comentada pelo pastor Douglas, diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, que é o capítulo 1, versículos 15 e 16. Oração intercessória, capítulo 1, versículos 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, versículos 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito
para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. O apóstolo Paulo, né, ele acha que é essencial, certo? Que nós, ali os irmãos de Efésios, né, aos Efésios, os crentes em Éfeso, como também nós, né, chegou até nós através da palavra de Deus, né, a importância de nós, iluminados pelo Espírito Santo, compreender a dimensão dessa chamada que nós temos, dessa herança divina que nós possuímos em Cristo, né, como entender também a grandeza do poder de nosso Deus, porque tudo isso mostra a eficácia, a ação do poder de Deus, não é? Que nos elegeu, que nos predestinou, que nos filiou, nos concedeu a filiação de filhos por adoção, né? E que nos dá o dom do Espírito Santo. Tudo isso é maravilhoso e revela o poder de Deus. Na verdade, né, a salvação do homem, né, digo homem no sentido genérico, como mulher, não é o poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos para o primeiro tópico, que diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? Ele vai tratar dessas duas questões no primeiro tópico. A esperança da vocação, a vocação significa o chamado, né? Que nós fomos chamados, né? E as riquezas da glória, né? Que faz parte da herança daquilo que vamos, que temos, a herança que temos em Cristo, certo? Então vamos lá. O comentarista diz o seguinte: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, né? Este é o alvo da oração do apóstolo Paulo, né? Que nós sejamos iluminados, os cristãos lá em Éfeso e nós também, né? Aqui precisamos também dessa iluminação, sermos iluminados, certo? Para compreender a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, né? Que são coisas tremendas que só se discernem espiritualmente, certo? E para isso o apóstolo Paulo, para que os olhos se abram e sejam iluminados, para que compreenderem quão maravilhoso essas bênçãos, não é? Que o apóstolo trata no capítulo 1 da carta aos Efésios. Então, o primeiro subtópico diz o seguinte: ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo, né, ele vai usar aí no versículo 15 e 16, né, ação de graças e intercessão, porque a expressão deles é o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, né? Então ele dá graças a Deus, ele glorifica, ele agradece a Deus, na verdade, pelos santos, né? E também ele sempre lembra dos irmãos dali nas orações dele, certo? Isso é ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como as bênçãos espirituais, né? Eleição, que nós falamos a lição passada, a predestinação, falamos a lição passada, né? E o dom do Espírito Santo, certo? Isso tudo está dos versículos 3 ao 14, essas bênçãos aí, tá bom? Ele dá graças a Deus por isso, e continua, ele intercede, ele além de agradecer por essas bênçãos concedidas aos santos, ele também intercede, orando, né? Interceder, orar por alguém, orar por pessoas, né? Interceder. Então, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, aos cristãos em Éfeso, né? O espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, para que os olhos espirituais sejam iluminados, para que eles tenham sabedoria, né? E revelação de entender quão maravilhoso é tudo isso que eles estão recebendo por parte de Cristo, através recebendo de Deus através de Cristo, certo? Então Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo
mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinadas por Deus. Por isso que ele pede a Deus, né, que os irmãos, os crentes em Éfeso, os efésios, certo? Tenham a sua mente iluminada, né? Tenham o espírito de sabedoria e também de revelação para entender, né, como são maravilhosas essas bênçãos que eles adquiriram através do Evangelho, né, da salvação em Cristo, certo? Na pessoa do Senhor Jesus, certo? Porque essas coisas só se discernem espiritualmente, ou seja, através do Espírito Santo de Deus, através de Deus, por Deus, através do Espírito Santo, certo? E o comentarista cita aqui a passagem, não é, que nos faz entender de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por isso que o apóstolo Paulo pede, né, a Deus para que os cristãos ali, tenham a sua mente iluminada, para que eles possam, né, entender, né, compreender as grandezas, né, que tudo isso que de Deus ali, né, eles tenham sabedoria e revelação, certo? Daquilo que eles receberam por parte de Cristo. E essas coisas só se discernem espiritualmente, Deus mostrando através do Espírito Santo. Então esta é a oração do apóstolo Paulo. E nós também devemos entender, irmãos, qual posição elevada que nós temos em Cristo no sentido espiritual, né? Muitos não têm a noção da herança, das bênçãos, daquilo que nós recebemos, né, da parte de Deus, as bênçãos celestiais, as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, que já somos abençoados em Cristo Jesus. E é necessário que o crente tenha esse entendimento para tomar posse dessas bênçãos, certo? Continuando, por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Este era o alvo, né, da oração do apóstolo Paulo, né, para que eles pudessem compreender, através do Espírito Santo, três coisas, certo? As riquezas, a esperança da chamada, né, que nós temos, que fomos chamados antes da fundação do mundo, as riquezas da esperança, da herança, melhor dizendo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, que realiza todas essas coisas, né? Então, eu vou ler aqui, dentro da leitura que nós fizemos, Bíblia em classe, né? Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, né? Vemos aí essas três coisas aí como alvo da oração do apóstolo Paulo, para que os crentes recebam do Espírito Santo o entendimento dessas três coisas, né? Compreenderem através do Espírito Santo. Agora vamos ao segundo subtópico, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Como a gente falou, né? A vocação é o chamado, e a esperança desse chamado. Esta é a oração do apóstolo Paulo, né? Para a gente compreender, né? Para que eles pudessem compreender, né? A esperança da sua vocação, a esperança desse chamado. Vocação é chamado. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. É um privilégio, né? Os chamados por Deus, aqueles que foram vocacionados, né? Usufruem de muitos privilégios que só pode ser compreendido e discernido espiritualmente. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos.
Aí ele vai dividir, né, essa esperança da vocação, essa esperança do chamado, em 3 aspectos. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. Isso o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, no capítulo 1, que antes da fundação do mundo, né, nós fomos eleitos, fomos predestinados. Mas vamos citar aqui um versículo que ele fala, né? 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 9. Só aqui dizendo que o apóstolo Paulo e vai estar falando em várias passagens, né? Aliás, no Novo Testamento nós encontramos várias passagens falando disso, né? Não só na carta do apóstolo Paulo, mas no Evangelho também, né? Que isso tudo foi já no passado, antes da fundação do mundo, né? Ele pede para que nós leiamos 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 9. Que nos salvou e chamou, olha aí, vocação, chamado, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, melhor, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Você vê que é passado, certo? Ele continua falando ainda, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, e a gente falou sobre essa eleição, né, na lição passada. Agora vamos para o segundo aspecto, letra B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Essa chamada, né, ela não é infrutífera, não. Essa chamada é para que nós sirvamos ao Senhor, né, e também nos santifiquemos no presente, certo? Serviço e santificação. Ou seja, aqueles que receberam Cristo, foram chamados, né, tiveram essa santa vocação, eles devem servir a Deus e se santificarem no presente, né? Essa vocação foi no passado, mas no presente deve surtir o quê? Serviço a Deus e santificação, certo? Continuando, vamos ler aqui Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 14. Filipenses capítulo 3, versículo número 14. No próprio livro de Efésios capítulo 1, né? Na lição passada a gente falou sobre essa questão de santificação, né? Aqui vamos falar serviço e santificação. Filipenses 3,14 diz o seguinte: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já fomos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu li o versículo 14 e li o versículo 15, mas ele fala aí, ó, seguir, né, no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algo do presente, prossigo agora, certo? Esse prosseguir, né, que ele diz aqui, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né, fala da santificação e do serviço, porque aí ele continua aqui, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Vamos entender isso voltando aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, porque ele vai falar primeiro, isto é, achar-se irrepreensível. Efésios, capítulo 1, versículo 4, como a gente bem estudou na lição anterior. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre ser irrepreensível. Depois ele fala, viver em comunhão, né? Agora, Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 18. A gente não vai ler tudo porque é muito grande, mas Efésios, capítulo 2, versículo de número 13, por exemplo, 13 ou 14.
né? Ele pede para que leiamos do 11 ao 18, os irmãos depois podem ler, mas por causa do tempo, vamos ler o versículo 13 e 14, que fala de viver em comunhão. Aí ele diz aqui: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Fala de quê? De aproximação, de comunhão, não é? Então, primeiro, falamos sobre a ser irrepreensível, depois, viver em comunhão, e depois, último, andar de modo digno. Isso tem a ver, claro, com santificação, com testemunho, né? Efésios, novamente, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, meus irmãos, aquela pessoa que se diz cristã, né? Aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, certo? E se ela não produzir, se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, certo? Então devemos ser irrepreensíveis. Irrepreensível quer dizer aquele de quem não pode se repreender, né? Aquele que não se acha algo para se repreender, irrepreensíveis, certo? Viver em comunhão, certo? E o último, andar de modo digno. Diferente disso, o crente que não anda de forma irrepreensível, um crente que não tem comunhão, e o crente que não anda de modo digno, certo? Então ele não está dentro da palavra, certo? Porque o nosso chamado, a nossa vocação, nos leva a essas três coisas: ser irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, certo? Então, aqueles que não estão enquadrados precisam se enquadrar, porque é para isso que nós fomos chamados, amém? Para isso. Bem, continuando, o comentarista diz assim: a participação gloriosa no futuro, certo? Então, primeiro a gente viu, fazendo uma retrospectiva aqui, bem rapidinho para os irmãos entenderem, certo? Ele diz aqui, primeiro, que foi letra A, Deus chamou pessoas no passado, a gente já viu. Depois, letra B, a chamada abrange serviço e santificação, foi que a gente falou dessas três coisas: irrepreensível, comunhão e andar de modo digno. E a terceira, né, é a participação gloriosa no futuro, né, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, certo? Essa é a esperança da nossa vocação, conhecer Deus face a face, essas três coisas, certo? Então, isso aponta para o futuro. Você vê, a eleição fala do passado, né? Nós fomos chamados antes da fundação do mundo, eleição no passado, certo? No presente, viver de modo digno, andar em comunhão, ser irrepreensível. E o futuro aponta para quê? A esperança de ver Deus face a face, né? A esperança da vida eterna. E ele cita aqui 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vamos ler aqui rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 12, diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, certo? Então nós temos essa esperança de ver Deus face a face, temos esperança da vida eterna, tudo isso, né, nós teremos participação no futuro, amém. Pois bem, vamos para o terceiro subtópico: as riquezas da glória da sua herança, certo? É outro alvo da oração do apóstolo Paulo. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. A herança é aquilo que nós recebemos, não é? Nós ganhamos, nós recebemos. Então, a herança de Deus é o quê? É o que Deus deu aos eleitos, certo? Que somos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como, veja que coisas valiosíssimas, por isso que chama de riquezas. Perdão dos pecados é uma coisa extremamente valiosa na nossa vida, né? Então, por isso que ele fala riquezas. Qual é a outra riqueza aí? Adoção de filhos, que nós deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus através de Cristo Jesus. A adoção de filhos é uma riqueza maravilhosa. E a outra, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, que é a vida eterna, que é ver Deus face a face, né? Que é estar com o Senhor eternamente. Isso tudo é riquezas,
Por isso que ele fala dessas riquezas, tá? Continuando, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, a gente falou isso, né? Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas de cordeiros, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante, o próprio Jesus fala disso, né, desse plano que é desde a fundação do mundo, quer dizer, do passado. Novamente, né, a gente viu na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, a gente viu isso na carta do apóstolo Paulo foi o primeiro texto que lemos, aos Coríntios, certo? E vemos isso também aqui, né, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mateus, capítulo 25 e o versículo de número 34. Olha só, Mateus 25, 34, a expressão que Jesus usa, certo? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, mais uma vez, mostrando que isso, né, vem lá, ó, da fundação do mundo, né, lá ou seja, do início dos séculos, antes dos séculos, como diz outras expressões que já lemos aqui também. Amém? Agora, o resumo do tópico primeiro. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Essa é a síntese do tópico primeiro. Amém. Então, agora vamos para o tópico 2. Eu só quero fazer uma pequena correção que eu falei no tópico primeiro, que desde a fundação do mundo, no passado, eu falei de Efésios primeiro e falei Coríntios. Não é Coríntios, é 2 Timóteo 1,9, que foi onde a gente leu, né, falando que nós fomos chamados, escolhidos desde a fundação do mundo, ou seja, apontando para o passado, né? Bem, vamos lá. Então, vamos agora para comentar aqui o tópico 2, né, que diz assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, ou seja, a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. O poder divino é imensurável, quer dizer, não se pode medir, imensurável, não se pode medir, e nada pode detê-lo, quer dizer, também ninguém pode impedir, ou seja, o poder de Deus não se pode medir, ninguém pode deter. Tá? Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, certo? Primeiro subtópico: a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalou, a pronúncia deve ser essa, uperbalou, que na forma adjetivada significa extraordinário, né? Então, sobreexcelente, extraordinário. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É bom que nós leamos esta passagem, né? Esta referência que o comentarista cita. 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 7. Glória a Deus, vamos ler. Diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Então, a excelência deve ser de Deus sempre, né? Nunca glória para nós, mas reconhecer que tudo vem do poder de Deus. Então a glória é para Ele, a excelência é para Ele, certo? A excelência do poder de Deus, tá? Continuando, já a expressão seguinte deve ser megetos, quer dizer grandeza, né? Objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, quer dizer, o poder de Deus está acima de tudo e de todos.
né? A tudo sobrepuja. Então, Mateus 26, 64. Vamos ler também essa referência. Mateus 26, 64. Glória a Deus. Diz assim: disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Então vamos lá, continuando. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, né, dunamis, poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, né? Então, força fora de medida para a realização, né, desses feitos miraculosos, desses milagres. A salvação do ser humano é um milagre, né? Requer o quê? A força, força fora de medida. Por isso que ele usa a expressão, né, essa expressão que falamos aqui acerca da tradução de poder, certo? Dunamis, certo? Quer dizer, fora de medida, um poder fora de medida, é excelente, certo? Continuando. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ninguém pode ser salvo a não ser a operação deste poder para transformar e salvar o homem, né? Tem que ser um poder acima de todos os poderes. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, né? A sobreexcelente grandeza, né, do seu poder, porque só sendo um poder muito grande, acima de todos os poderes, para transformar e salvar o homem. Por isso que nós dizemos aqui, vamos reafirmar, que a salvação do homem é o maior milagre, né? É a expressão do poder de Deus. A gente fala de curas, a gente fala de maravilhas, a gente fala de coisas extraordinárias, tudo bem, Deus opera todas essas coisas, mas o maior milagre é a salvação do homem. É a manifestação do poder de Deus, né, para salvar o homem e para transformar o homem. Transformar e salvar o homem. Glória a Deus. Então, 2 de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 4. Vamos ler também essa passagem. 2 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Certo? Glória a Deus. E veja que nós escapamos disso. Só o poder de Deus para fazer a gente escapar, né, da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Certo? E isso Deus realizou através do Evangelho, que é o poder de Deus. Certo? Vamos lá. Continuando. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, né? Ou seja, não só um poder excelente, que é o poder de Deus, certo? Para transformar e salvar o homem, como também para concretizar, ou seja, fazer realizar, certo? Tornar real as bênçãos inclusas na esperança da vocação, ou seja, na esperança do chamado, certo? E também nas riquezas da herança, que são a herança de Deus em nós, em Cristo. Então, é um poder que não só faz, né, um milagre de transformar e salvar o homem, como também de fazer realizar, concretizar o que? Essas duas coisas maravilhosas: a esperança da vocação e as riquezas da esperança, né? Vamos agora para o segundo subtópico: a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, como está em Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro vocábulo, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força. Então, a primeira operação, depois força. Força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischios, que é a terceira expressão, né, que indica o
poder inerente de Deus, certo? E eu vou ler um texto aqui muito tremendo que fala sobre esse poder de Deus, não é? Que está lá no livro de João, capítulo 1 e o versículo 12, muito conhecido de todos nós, não é? Veja que tudo isso vem desse poder de Deus, né? Para realizar essas coisas. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Então, falando aí da força do seu poder, fazendo aqui uma pequena retrospectiva, né? Ele traz esses 3 vocábulos, que o primeiro, né, operação, depois o segundo, não é? Que é força, e terceiro é poder inerente, ok? Continuando, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Aí, por quê? Porque isso acontece no reino espiritual, tudo que está sendo falado aqui, né? A transformação do homem, né? E também a salvação do homem. É claro que a gente pode observar, né, uma pessoa que se converteu, a gente consegue observar a transformação que Deus faz, mas tudo acontece no lado espiritual, mas para que ele pudesse demonstrar essa força do poder de Deus, né, esse poder sobreexcelente de Deus, ele trouxe esses 3 irrefutáveis exemplos, quer dizer, irrefutáveis que não se pode refutar, certo? Exemplo. Quais são os 3 exemplos? O primeiro que ele traz, a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Para realizar tudo isso, né, Deus manifestou o seu poder, e a prova dessa manifestação do poder, o primeiro grande exemplo é a ressurreição de Cristo, onde Jesus, os irmãos sabem, sofreu, levou a cruz, levou a coroa espinhosa, carregou a cruz, foi crucificado, padeceu, derramou seu sangue, foi transpassado por uma lança, seus mãos e pés pregados no madeiro, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia Deus o ressuscitou dos mortos, né? Veja que maravilha. Esse é um dos exemplos do poder, né, de Deus, certo? Qual é o segundo? Sua ascensão à direita de Deus nos céus. Então veja só, ele não só ressuscitou, né, Cristo, como também o fez sentar à sua direita nos céus. Ele ascendeu, ou seja, subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus. E a terceira e última é sua elevação acima de todo domínio, né? Quer dizer, Cristo agora tem um nome que é sobre todo nome, está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade. Amém? Então, a síntese do tópico 2 diz o seguinte, antes vamos ler aqui esses últimos versículos, né, que fala sobre a elevação acima de todo domínio. Então, dentro da leitura que fizemos, Efésios 1, versículos 21 e 22, acima de todo principado, versículos 20 e 21, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Bem, finalizando, síntese do tópico 2, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então aqui encerramos o tópico 2. Glória a Deus. Vamos para o tópico 3 e último, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Como a gente viu no finalzinho do tópico 2, né? Os exemplos irrefutáveis do poder, do grande poder de Deus, do sobreexcelente poder de Deus, está em Cristo. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, quando fez se sentar à direita do Pai, né? À direita de Deus, e também quando ele tem uma elevação acima de todo domínio, né? O nome que é dado sobre todo nome.
Bem, o tópico 3 vai falar sobre isso. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, né, Cristo, as primícias dos que dormem. Esse tópico primeiro aqui está falando sobre a ressurreição de Cristo, certo? E ele diz o seguinte: Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, né, como está no versículo 20 que nós lemos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus. Atos 2:24, Atos 3:26, mas vamos ver Atos 17:31. Atos 17:31, né? Essas passagens deixam bem claro, né, a manifestação do poder de Deus ressuscitando Cristo, certo? Por isso que é citado aqui pelo comentarista. Atos 17:31 diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O varão falado aqui é Cristo, né? Em que Deus ressuscitou dos mortos. Continuando, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Por que as primícias? Primícias fala em primeiro lugar, né? Fala de primeiro, de primazia, certo? Dos que dormem. Por quê? Porque a Bíblia fala no Novo Testamento, aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que dormem no Senhor. Dormem no Senhor. Por quê? Porque é onde ressuscitar. E Jesus ressuscitando, ele foi feito a primícia dos que dormem. Quer dizer, ele ressuscitou primeiro, certo? E os que dormem em Cristo vão ressuscitar depois. Por isso que essa expressão, primícia do que dorme. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre ressurreição, tanto de Cristo quanto da igreja, certo? Quanto dos santos. É muito importante que os irmãos depois leiam 1 Coríntios 15. A gente só vai ler 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 22. Diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, é este homem que vê a morte, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, ressuscitarão em Cristo. Amém? Continuando, ele diz aqui assim: assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, certo? Qual é a garantia de que nós vamos ressuscitar? É que Jesus ressuscitou primeiro. Essa é a garantia de que os que morrerem em Cristo serão também, os que dormem no Senhor, né? Morreram em Cristo serão também ressuscitados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 14, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4:14, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, né? Isso é uma doutrina, né, que tem base bíblica, que nós vamos ressuscitar aqueles que partirem com Cristo, morrerem em Cristo, que dormem no Senhor, né, vão ressuscitar, certo? E a garantia é que vamos ressuscitar porque Jesus ressuscitou primeiro. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, ou seja, à igreja, aos crentes. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente, né, de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, né? É uma grande promessa que nós temos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e o 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e o 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, olha aí, de sujeitar-se também a si todas as coisas, né? Então, do jeito que ele morreu e ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, aqueles que partirem com Cristo, estiverem dormindo no Senhor, certo? Também ressuscitarão e receberão um corpo glorioso. Vamos ao segundo subtópico: Cristo elevado à direita de Deus, né? Vimos aí a ressurreição, agora Cristo elevado à direita de Deus Pai, certo? Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1, versículo 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica,
né? No Salmo 110 e Atos 1,6. Agora, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Porque está à direita de Deus, é um grau de exaltação, certo? Por quê? Porque ele tem a honra por ter vencido, honra e autoridade, porque ele venceu o quê? O pecado e as forças do mal, certo? Podemos ver aqui, né, um texto bastante conhecido, né? Filipenses capítulo 2, 9 ao 11, que está bem claro o texto, tá? Do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Por que essa honra toda? Por que essa exaltação toda? Porque ele venceu o pecado e as forças do mal, certo? Continuando aqui, nos fez, pois bem, assim tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, exemplos do poder de Deus. Agora vamos para o terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, eu pulei um pouquinho aqui, que diz assim, esse triunfo também está assegurado aos salvos, quer dizer, do jeito que Cristo triunfou, né, nós também em Cristo triunfaremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e o 57, vamos ler também, 1 Coríntios 15, versículos 56 e o 57, diz o seguinte, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele triunfou, os que estiverem nele também vão triunfar. Agora sim, vamos para o terceiro subtópico. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Versículo 21. Efésios 1, 21, significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir, não só agora como depois. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Qual é o resultado desse triunfo de Cristo, dessa exaltação de Cristo? Duplo triunfo. Primeiro que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, né? Aquele que recebeu o nome que é sobre todo nome, aquele, né, que está à direita do Pai, aquele que está exaltado, ele é o cabeça da igreja. Isso é um benefício muito grande para nós, né? Porque maior o que está conosco, ou seja, nós somos igreja, quem é o cabeça é Cristo, quem é a cabeça é Cristo, né? Então isso nos garante bênçãos e vitórias da parte de Deus. E a outra coisa, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, ou seja, a igreja é a expressão plena de Cristo. Glória a Deus, né? Foi o que essa exaltação pôde trazer em benefício à igreja, tá? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Como Cristo é o cabeça da igreja, certo? E como a igreja, né, é a expressão plena de Cristo, nenhum poder, né, pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas tudo foi ele que conquistou, né? A glória é para ele, porque ele foi que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, né? E foi exaltado com o nome que é sobre todo nome. Glória para ele. E bênção para a igreja, e vitória para a igreja. Mateus capítulo 16 e o versículo 18 é o texto extremamente conhecido, né? 16, 18 diz o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É mais uma prova aqui de que a igreja não está edificada em Pedro, como ensina a igreja romana. Não, a igreja está edificada em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é a plena expressão, não é verdade? É a expressão plena de Cristo, certo? Por isso, não é, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Glória a Deus. E então aí nós podemos resumir dizendo o seguinte, síntese do tópico 3. Tanto a ressurreição como a assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Ou seja, tudo isso que aconteceu com Cristo
é a manifestação do sobreexcelente poder de Deus. Amém? Pois bem, meus queridos, vamos à conclusão. Diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Ou seja, sempre devemos adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em Cristo por nós, né? A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Extremamente valoroso é o que Deus fez por nós em Cristo. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Não é? Transformação e glorificação dos que creem. Tudo isso Deus realiza em nós, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.